Olá, graça e paz. Estamos dando continuidade à nossa série sobre o Natal, em que nós estamos refletindo sobre o Natal como o escândalo do amor de Deus. Esta palavra escândalo, mesmo que ela se pareça feia para nós, pejorativa, eu quero que você entenda no decorrer dessa série como o ato de Deus agir no improvável da vida de maneira tão estranha, tão soberana, tão fora da lógica, que se torna escandalosa para nós. No sentido de que algo tinha tudo para dar errado, mas Deus manipulou todas as coisas e aquilo deu certo. É como se a gente pudesse meditar no Natal como a história certa que tinha tudo para dar errado. Tinha tanto para dar errado que dar certo já é um escândalo. Nós dividimos esta série em 3 personagens, em 3 episódios. O primeiro episódio, você já viu, é quando eu falo da minha história lá no cantinho em que eu vivi. Uma série de imagens muito bonitas. E aí eu quero que você pense não na história de Zé Marcos, mas na nossa história. A minha história, a sua história, a história de uma pessoa comum é a tipificação do escândalo do amor de Deus. Nisso eu quero que você acredite que você, assim como os outros 2 personagens que nós vamos usar aqui, Moisés e no próximo episódio Jesus, você também é a história certa que tinha tudo para dar errado. Hoje nós vamos meditar sobre outra história que deu certo, quando tinha tudo para dar errado e só o fato de dar certo já é um escândalo. É a história de Moisés. Permita-me aqui ler para você Êxodo do capítulo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz: Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e os faziam servir com dureza. Repare as condições de vida daquele povo. Versículo 14. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Repara a dureza da vida deste povo. Nascer no meio deste povo, só nascer, você vai ver lá na frente que já é um escândalo. O rei do Egito, versículo 15, disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isto? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu famílias. Repare agora que o mal sempre tende a intensificar sua maldade, mas Deus opera em todas as condições da vida. Versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo: A todos os filhos que nascerem os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino
e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino, ele chorava. Lógico. E ela teve compaixão dele. Então disse a sua irmã, a irmã de Moisés, no caso, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Pois a moça então chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Repare, é um escândalo essa história. Você sabe quem foi Moisés? Moisés foi o grande libertador de Israel, o homem mais importante do Antigo Testamento. Mas Moisés sobreviver já é um escândalo. Você acompanhou durante a leitura do texto que aquele imperador do Egito fez de tudo que estava ao seu alcance para destruir a possibilidade da vida. E você deve perceber também, na leitura do texto, que enquanto aquele homem poderoso, ele era o homem mais poderoso da terra, possivelmente naquela ocasião, enquanto esse homem poderoso fez de tudo para sufocar a vida, Deus, que é o Senhor da vida, manipulou fatos simples, pessoas simples, e também manipulou fatos complexos e pessoas complexas. Mas Deus sempre deu um jeito para que Moisés se tornasse aquilo para o qual Deus esperava que ele vivesse. É o escândalo da vida, superando as probabilidades da morte, mais uma vez, na vida e na vida de Moisés. Isto é o Natal. O Natal é o escândalo do amor de Deus, fazendo com que a história certa prevaleça quando tinha tudo para dar errado. Como as entrelinhas dessa história são bonitas, como as entrelinhas dessa história são encantadoras. Primeiro, condições de vida, versículo 12, versículo 13, condições de vida degradadas passo a passo. Um povo que agora é vítima de um rei que não conhecia José, começa a ser oprimido com trabalhos duros. Quantas crianças no nosso país, quantas crianças na nossa comunidade, quantas crianças neste mundo já não nascem em contextos desgraçados pelas decisões humanas, contextos completamente desumanos e favoráveis à morte. Quando eu era criança, lembro que na cidade de Caicó, onde eu vivi, todos os dias de 5 da tarde, invariavelmente, havia o que a gente chamava de enterro de um anjinho. Crianças que não sobreviviam até o primeiro dente nascer, por causa de 1 milhão de coisas. Eu mesmo perdi um irmão por causa de intolerância à lactose. Nessa época não se sabia que essa doença existia, década de 70, fim da década de 60, começo da década de 70, e a criança chorou com dores estomacais até a morte. Fui ao cartório da terceira cidade mais antiga do Rio Grande do Norte e lá eu vi um livro de óbitos de 200 anos, 100 anos, 150 anos atrás, um livro grande, e tinha lá o nome da pessoa, a causa da morte e a data de nascimento, a causa da morte e a data da morte. E de cada 10 mortes, uma eu via lá, dentição. Então, José Antônio da Silva, nascido em 20 de novembro de 2022, falecido em 30 de novembro de 2022. Causa da morte, dentição. E era na proporção de 10 para 1. Antônio Veloso Alcântara,
Nascido lá, morreu lá com 70 anos, causa da morte, tuberculose. Fulano de tal lá, nascido um mês, uma semana, 2 meses, causa da morte, dentição. E aí eu chamei o historiador desse museu e disse: que morte é essa? Que doença era essa que matava tanta gente aqui? A cidade se chama Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Norte. Dentição, que doença era essa? E ele dizia: não, são crianças que morriam até o primeiro dente nascer e por causa disso não se ia em busca da causa da morte e colocava lá dentição. Não suportou a vida até o primeiro dente nascer. Não é para ser assim. Graças a Deus hoje não é mais assim. Infelizmente hoje nós não matamos mais, as condições sociais da vida do Brasil não matam mais necessariamente as crianças pobres e de cidades periféricas, interioranas, de comunidades como favelas e coisas assim. Não mata mais, mas mata os adolescentes. Há lugares neste país que você chegar depois dos 18 anos já mostra que você é um milagre. Moisés nasceu nesse contexto, o contexto em que tudo foi orquestrado para que ele morresse. Um contexto muito parecido com o nosso contexto. Então, estarmos vivos, nós que somos pobres, nós que somos das periferias da vida, já é um milagre, já é um escândalo. Quando um menino pobre, favelado e negro entra numa universidade, por que tantas pessoas se escandalizam? Porque a sociedade, com os seus faraós, orquestraram as condições de vida para que estes meninos não se criem, para que essas meninas trabalhem de qualquer jeito, sirvam aos mais ricos. Era para isso que as meninas hebreias eram deixadas vivas. Veja o contexto do final do capítulo, versículo 12, versículo 13. E depois Faraó vai complicando as coisas. Ele diz para as parteiras: olha, quando nascer um menino, mate. Hoje em dia nós não temos muita noção mais do trabalho de uma parteira, mas meu pai nasceu de parteira, meu filho mais velho nasceu de parteira. A parteira era tão importante que ela se tornava uma segunda mãe da criança. Ela tinha compromisso afetivo. Já imaginou o que é essas duas mulheres, Sifra e Puá, receberem do imperador, do rei, do faraó, a ordem para matar? Retiraram a criança e mataram a criança. Logicamente que por temor a Deus, elas não cumpriram aquela ordem governamental. É assim até hoje. Nós olhamos para o SUS, por exemplo, e quantas crianças não já saem do ventre de sua mãe mortas porque passou da hora de nascer, porque um médico não estava presente, porque não tinha médico naquela maternidade e coisas desse tipo. E quantas vidas não são salvas hoje por homens e mulheres que têm o mesmo espírito de Sifra e Puá, transgridem a lógica de não ter remédio, de não ter equipamento, de não ter mais hora de trabalho, e mesmo assim fazem com que a vida brote. Deus vai operando como operou na vida daquelas mulheres, na vida de tantas pessoas. Talvez você seja uma dessas que Deus já usou para salvar tantas vidas. E como se não bastasse, o faraó, que é o dono do sistema que gera morte, vai complicando mais ainda e dá a todo o povo egípcio agora a autoridade para matar. Enquanto a autoridade era só de quem fazia o parto, agora a autoridade passa a ser de qualquer um. Qualquer um de vocês que são egípcios estão autorizados por mim para jogar os meninos, como diz na minha terra, o menino macho no rio. E aí vem a história de Moisés. A história certa é que tinha tudo para dar errado. E sua mãe o esconde, e depois, não podendo mais esconder, porque um menino de 3 meses que só mama, ele fica taludo, ele grita alto, ele chora com força. Então ela vai cumprir a determinação legal e vai jogar no rio, porque tinha que jogar no rio. E ela joga no rio de uma maneira que aquela criança ganha uma proteção.
e ela coloca uma cuidadora, que é a sua filha mais velha, para cuidar do seu irmãozinho. E ela vai seguindo até chegar num local que Deus ordenou, o local em que a mulher mais importante, ou uma das mulheres mais importantes daquele espaço, pode ver aquela criança e, tirando a criança do cesto, sente compaixão da criança. Veja que coisa linda. Essa palavra compaixão aparece na Bíblia algumas vezes em situações especiais. Aparece em Mateus, capítulo 9, quando Jesus olha para as multidões e sente compaixão das multidões, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Aparece na história do bom samaritano, quando o samaritano vê o homem caído e ofendido, machucado à beira da estrada, coloca azeite, óleo nas suas feridas, coloca sobre seu animal, leva para a hospedaria, cuida daquele homem, paga a hospedagem. Ele é movido, ele faz isso porque é movido por compaixão. Aparece quando Jesus olha o enterro de um filho de uma viúva, e agora, sabendo que a viúva não teria mais ninguém para protegê-la, num sistema que era montado para matar os mais velhos, sobretudo as viúvas, Jesus sente compaixão e ressuscita aquele homem para que ele cuide de sua mãe. A compaixão, que é a capacidade de nos movermos inteiramente por causa da dor do outro, é um atributo que só Deus pode colocar no coração humano. E Deus coloca no coração do menos provável. Por isso que o Natal é o escândalo do amor de Deus. É a filha do cara que tinha mandado matar, que agora vai ser protetora. E não só isso, devolve sem saber, por providência de Deus, por conselho da irmãzinha de Moisés, o filho para a mãe criar, até que aquele período de amamentação terminasse. 2 anos era o período de amamentação, e Moisés volta e vai ser instruído para ser o grande libertador. Repare que coisa linda, e eu quero que você se estimule com essa história de Moisés, porque analisando as condições de vida, que eram condições tão depreciadas, tão satânicas, tão diabólicas, tão malignas, que estavam no entorno de Moisés, Moisés foi, mesmo assim, um instrumento do escândalo do amor de Deus. Tudo ali foi escandaloso. Moisés nascer foi escandaloso. Moisés sobreviver no rio foi escandaloso. Moisés ser criado pela filha do ordenador da morte foi escandaloso. Imagino que aquele homem que ordenou a morte nutriu também amor por Moisés, porque Moisés foi criado ali na realeza. Deus vai torcendo todas as condições que estão no tabuleiro da vida para que você chegue onde Ele quer que você chegue. Natal é isso. Natal é isso. A gente pensa em Natal como ceia de Natal, como Papai Noel, como árvore de Natal, guirlanda, presentes, amigos secretos, tempo de descanso. Ou a gente vai um pouco mais e pensa em Natal como presépio, nascimento do Salvador e por aí vai. Mas Natal é antes de tudo, antes de qualquer um desses símbolos. É o anúncio de que o Deus da vida faz a vida prevalecer sobre a morte. É a prova de que a história que tinha tudo para dar errado deu certo. Eu espero que você tenha um Feliz Natal, mas independente das coisas que você terá no Natal, e eu quero mesmo que você tenha Chester na sua mesa, peru bem feito, comidas na sua mesa. Espero que você tenha família, tenha paz, tenha até presente, tenha dinheiro para dar presente, quem sabe até para montar uma árvore de Natal. Espero que você tenha tudo isso, mas eu espero mais do que isso, que você compreenda
que o Natal, além de ser essa época festiva em que nós celebramos o nascimento de Jesus, desta forma que a cultura nos trouxe, nos apresentou, além de tudo isso, seja o momento em que você olhe para você mesmo e pense que você é a história certa, mesmo que tivesse tudo para dar errado. Talvez você esteja vivendo um Natal de extrema felicidade. Pois bem, aproveite para glorificar ao Senhor por causa disso. Ou talvez o seu Natal esteja num tempo da sua vida que impera a tristeza. Aproveite então para recobrar o ânimo, porque o Senhor está operando e Ele está manipulando escandalosamente todas as condições que Ele quiser e que Ele precisar para que a sua história, assim como a minha história, assim como a história de Moisés, e daqui a pouco você vai ver no terceiro episódio a história de Jesus, faça você crer que não há nenhuma diferença entre o amor de Deus por Moisés, o amor de Deus por Jesus, do amor de Deus por você. A história de Moisés, a história de Jesus, a minha história e a sua história. Todas são histórias que tinham tudo para dar errado, mas o Senhor fez dar certo. Deus te abençoe. Até o próximo episódio desta série Natal, o escândalo do amor de Deus.